Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa, da Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec. Hoje quem vai desenvolver o nosso estudo é a nossa amiga Elisete, que ela vai falar sobre o óbolo da viúva. Mas antes disso, nós vamos fazer uma meditação do livro Pão Nosso, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição 32, cadáveres. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 28, que diz assim: pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E aí nós vamos às considerações de Emmanuel diante dessa frase, dessa passagem. Apresentando a imagem do cadáver e das águias, referia-se o mestre à necessidade dos homens penitentes que precisam recursos de combate à extinção das sombras em que se mergulham. Não se limita o pântano atirando-lhe flores. Os corpos apodrecidos no campo atraem corvos que os devoram. Essa figura de alta significação simbológica é dos mais fortes apelos do Senhor, conclamando os servidores do Evangelho aos movimentos do trabalho santificante. Em vários ciclos do cristianismo renascente, surgem os que se queixam, desalentados, da ação de perseguidores, obsessores e verdugos visíveis e invisíveis. Alguns aprendizes se declaram atados à influência deles e confessam-se incapazes de atender ao desígnio de Jesus. Conviria, porém, muita ponderação antes de afirmativas desses jais, que apenas acusam os próprios autores. É imprescindível lembrar que as aves impiedosas se ajuntarão em torno de cadáveres ao abandono. Os corvos se aninham noutras regiões, quando se alimpa o campo em que permaneciam. O homem que se afirma invariavelmente infeliz fornece a impressão de que respira no sepulcro. Todavia, quando procura renovar o próprio caminho, as aves escuras da tristeza negativa se afastam para mais longe. Luta contra os cadáveres de qualquer natureza que se abrigue em teu mundo interior. Deixe que o divino sol da espiritualidade te penetre, pois, enquanto fores ataúde de coisas mortas, serás seguido de perto pelas águias da destruição. Bom, Emmanuel, também com o seu jeito simbólico, mas o seu jeito de expressar a fonte do Evangelho, ele já traduz para a gente duas figuras, a figura do cadáver, e a figura da águia, Ele coloca bem essas duas figuras, E aqui ele coloca bem, essas figuras têm de alta significação simbológica, dos mais fortes apelos do Senhor, conclamando os servidores ao movimento do trabalho santificante. Quando a gente fala de cadáver, a gente justamente entende da questão nossa material, de matéria, Isso aqui é passageiro. E justamente a página inteira está buscando para a gente uma linha de raciocínio para que a gente possa se atentar ao nosso lado espiritual, a nossa ação de espírito, nosso trabalho que continua além da fonte da matéria, E aqui ele coloca de que muitos ainda têm essa dificuldade. Todos nós sabemos de que estamos aqui com um objetivo de ampliar essa experiência encarnatória, vencendo desafios em que nos são impostos de encarnações até pregressas, para que a gente possa justamente caminhar firmes
um rumo e ainda conscientes de que eu preciso melhorar em vários aspectos. E aqui ele coloca bem disso, de que essa luta é justamente uma briga do nosso mundo interior. Quando a gente fala dessa reforma íntima, não é uma reforma que a gente diz assim, eu vou limpar a casa hoje, tá limpa, mas a gente sabe que amanhã já vai ter uma poeirinha lá mostrando que veio. Que a gente vai ter que fazer esse trabalho, esse exercício constante. E esse exercício só funciona constantemente a partir do momento em que essa mensagem, esse evangelho, tudo que a gente está se propondo a fazer, até mesmo nessa instituição, tem que fazer sentido com o contato com Cristo, com o contato desse evangelho. Então ele coloca muito bem disso. Quando ele fala de lutar contra os cadáveres de qualquer natureza, ele diz que justamente para que a gente possa sempre estar em alerta de que o nosso caminho é o caminho da luz. E hoje nós temos muitos desafios de obstáculos, montanhas, para que a gente possa justamente buscar essa luz. Essa luz, ela é visível para todos. E o convite que nos é dado é justamente um convite de luta. É um convite para que a gente possa entender de que estamos aqui não a passeio com uma tarefa, porque a gente entende de que o cadáver, no caso que ele cita a questão da matéria, é uma fonte passageira. Todos nós estamos aqui com uma missão. Então, a partir do momento em que eu não me acho ainda pronto para a batalha, ou então não me acho pronto ainda para seguir esse caminho, a gente precisa pensar de que todos nós estamos recebendo um convite dessa regeneração de um planeta, da qual passa por mudanças, em que implica a nossa mudança íntima. E aqui ele coloca bem disso, Tanto que ele coloca até os símbolos, que o cadáver até ele mostra figuras ali de animais em que nutre não nutre uma luz, nutre uma sombra. E ele justamente está nos formando aqui o tempo todo para que a gente possa caminhar dentro dessa simbologia, tendo a referência no caminho do Cristo, no caminho da luz. É o que todos nós objetivamos e estamos aqui para isso, A lição que o Elisete vai falar um pouco hoje justamente disso, Fazer um pouquinho a nossa parte, Pouco que a gente já faz é muito para aquele que está precisando, Então a Elisete vai falar bastante disso hoje. Então vamos levar nossos pensamentos, agradecer ao amigo Mestre Jesus a oportunidade bendita de estarmos nessa casa de caminho, aprendendo um pouco mais as lições desse teu Evangelho, que a gente possa, através dos ensinamentos que a nossa irmã Elisete, junto com os amigos espirituais que a acompanham, que a gente possa refletir, meditar, para que ao sair dessa instituição a gente possa sentir e viver, para aplicar essas lições no convívio com a família, no convívio da sociedade, mas ao mesmo tempo trazendo ferramentas profundas para a construção do homem novo, retirando as mazelas do homem velho. Que o Senhor nos ilumine e nos proteja em todo o desenvolvimento dessa reunião e que possamos, através ao decorrer desse estudo, mentalizar aqueles espíritos que passam por perturbações, que passam por desafios, e que a gente possa ofertar, através da palavra de Cristo, através do Evangelho, a fonte de consolo, para que possamos caminharmos juntos nos desafios e atender o convite que nos foi enviado, auxiliar a regeneração desse planeta. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então nós vamos passar a palavra para a Elisete, que ela vai falar sobre o óbolo da viúva. Que a paz do Senhor esteja com todos. Boa noite. Mais uma vez estamos aqui juntos para aprendermos um pouco mais dos sábios ensinamentos do bom e amado Mestre Jesus.
nós sabemos muito bem que cada um de nós temos esse compromisso para que possamos um dia alcançar o patamar de espírito iluminado. E para isso, o Pai Celestial nos deu a oportunidade, em cada reencarnação, de reingressarmos nesse planeta. A cada momento que estamos aqui é um momento de aproveitamento para podermos colocar o nosso progresso de amor, de paz, de tranquilidade, mas que, acima de tudo, possamos estar trazendo junto conosco todos aqueles que querem e que querem aproveitar essa oportunidade para atingir esse patamar. Mas aqueles que ainda não acordaram para essa certeza do progresso, que um dia irão acordar, que eles possam também terem amigos para trazer junto com eles esse benefício do amor, da paz e essa, acima de tudo, a vontade de seguir à frente. Que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre. Bom, o nosso estudo da noite de hoje é o óbolo da viúva. Nós bem sabemos que Jesus, a cada momento que ele esteve aqui, ele veio para nos mostrar os ensinamentos para que nós pudéssemos, alcançar esse patamar de espírito evoluído. Mas, acima de tudo, ele, quando o Pai nos criou simples e ignorante, ele preparou todo esse planeta, nós chegamos aqui e fomos evoluindo, até o ponto que Jesus chegou para nos mostrar o que é o progresso, como que nós devemos progredir. E no mostrar, nós vamos ver que Jesus, quando Kardec, melhor dizendo, na pergunta 625, ele questiona se havia um modelo, se tinha um modelo, para que nós pudéssemos pegar esse modelo e seguirmos por causa dos momentos difíceis que passamos aqui nesse planeta. É lógico que nós estamos na matéria e estamos cercados de vários vícios, de várias circunstâncias que muitas das vezes nos impedem de escolher, de ter uma direção perfeita para que nós não nos atrasamos no nosso progresso. Sabemos que tem o orgulho e o egoísmo, que são as duas travas que nos atrapalham mesmo. Mas Kardec questiona aos amigos espirituais se tinha um modelo. E simplesmente os amigos espirituais nos respondem: Jesus. E esse ser, esse espírito crístico que está conosco sempre, no momento que ele abriu a mão de estar nesse planeta tão cheio, tão denso de maldade, de coisas ruins, mas mesmo assim ele adentrou esse orbe e veio nos mostrar como que nós vamos conseguir atingir o patamar de espíritos superiores, mas, acima de tudo, adquirindo as virtudes que vão nos chegar até o Pai. E ele, na sua passagem, ele deixou vários ensinamentos, através das parábolas, através das máximas, através dos exemplos que ele dava junto com os apóstolos e de todos aqueles que estavam perto dele. Em momento algum, ele se negou, em momento algum, ele falou alguma coisa que prejudicasse alguém. Então, nós vamos ver que quando nós falamos para atingir o patamar de espírito puro, temos que ter paciência. Mas muitos de nós começamos a falar: bom, mas paciência tem limite. E a paciência, então, nós não temos, porque paciência não tem limite, Tanto é que quando Pedro pergunta na questão do perdão, o que ele responde? Que nós teríamos que perdoar 70 vezes, 70 vezes. E não era só cada um de pessoa, é uma pessoa só. Agora imagine, 8 milhões nós lidamos com 220 mil pessoas que passam por nós. Imagine, cada uma pessoa ter que perdoar esse tanto todo. Vamos por isso que estamos no estágio de milenares, Então Jesus, ele nos trouxe todas esses ensinamentos,
E nós vamos ver que num dos seus ensinamentos, na parábola, nós vamos ver que ele coloca muito, e é sempre para que nós possamos atingir o patamar de espírito evoluído, nós temos que ter a verdadeira prática da caridade. Não a caridade da esmola, não a caridade material, só a caridade material, mas junto com essa caridade material tem que vir a caridade do amor, tem que estar o amor colocado ali. Porque muitas das vezes a gente acha, só porque está dando um dinheirinho para a pessoa e passa batido, eu fiz a caridade. Não, nós demos esmola. Nós simplesmente nos livramos daquele para não nos perturbar. Então Jesus, ele sempre observava. E essa parábola do óbolo da viúva, estava ele no templo, ali, sabe? E observando as pessoas. Como que elas ficavam depois da cerimônia e tal, e tinha ali o gasofilásio, que era o quê? O que é? Pode ser um sítio ou um local onde as pessoas colocavam o dinheiro, ou então um aparelho, né? um instrumento tipo... igual a gente vê nas igrejas católicas, nos templos, que tem um lugar lá na hora da homilia, né, na hora da doação, vai lá e coloca o dinheiro. E Jesus ficava observando aquilo ali, que todos iam, né, os publicanos, os doutos da lei, iam lá e colocavam aquela dinheirada, aquelas moedas. Por que é o óbolo da viúva? Porque eles colocavam, no caso ali, muitos deles colocavam a dracma, que a dracma era uma moeda com maior valor. Então eles tinha aquela porção, né, tinha posses, e eles colocavam ali aquela moeda ali. E tinha o óbolo. O óbolo era uma moeda de mínimo valor, que equivaleria a 1 centavo. Vamos supor que nem existe hoje, né? Que era 1/6 do valor da dracma, né? E só aqueles que, os humildes, os miseráveis, os pobres da época ali, que tinha condições, que conseguia no trabalho o óbolo. Por isso que se chama o óbolo da viúva. O óbolo era uma moeda da época que se usava, que os pobres em Jerusalém conseguiam. E aí, ele observando aquilo, ele viu lá todo, e chega uma senhora que coloca 2 óbolos, 2 moedas. E deu o código, o óbolo da viúva, porque todas as pessoas, as mulheres naquela época, quando elas ficavam viúvas, elas perdiam todo o direito, né, de pensão, perdia o direito de viver até na casa que ela vivia, porque eles tiravam. Ela só tinha o poder, tinha toda a condição de dona da casa, quando o marido estava, ele que era o dono. Quando ele morria, a mulher perdia esse direito, né? E ela só continuava com esse direito se ela casasse com um dos parentes. Se ela não casasse, ela perdia o direito. Então, é o óbolo da viúva por isso, né? Que ela vivia no mínimo dela. E aí, o que nós vamos ver? Quando ele diz que, olhando, viu a viúva, né, colocando aquele dinheiro, aquelas moedas, ele olhou e falou que ela, né, tinha dado o máximo, que a doação dela foi uma verdadeira caridade, porque ela tirou daquilo que ela não tinha. Os outros estavam dando daquilo que estava sobrando para eles. Então não era uma caridade. Então o que ele está batendo aqui, o óbolo da viúva? Está nos mostrando o que é a verdadeira caridade. É nós nos esforçarmos por fazer aquilo que é o máximo que nós temos em nós, no sentido do amor, no sentido da caridade. E nós vamos ver que o óbolo da viúva, ele está lá no capítulo 13, onde que está o que a mão esquerda faz, o que a mão esquerda dá, não saiba a mão direita, né? O que é dado com a mão esquerda, que a mão direita não saiba. Por quê? Porque o que acontece?
Quantos de nós, quando fazemos algo de benefício ao próximo, nós começamos a falar? Quando eu falo nós, muitas das vezes estou integrada nisso, porque nós comentamos. Olha, às vezes a gente fala, olha, por maldade não, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? Eu ajudei pessoas, e a gente começa a divulgar aquilo que fazemos. Ou seja, nós estamos fazendo aquilo que nós temos. Nós não falamos do sacrifício que às vezes nós fazemos, porque tirar de uma coisa que nós não temos, né? Poxa, o óbolo da viúva, né, aquelas 2 moedas que ela deu, poderia ela batalhar para comprar, às vezes, uma farinha para fazer o pão dela, né? E simplesmente ela doou do fundo do coração. Então nós sempre estamos pregoando aquilo que nós fazemos. O que faz aquilo, nós não temos que falar para o outro. A gente é o exemplo. Jesus sempre ficava nas observações, observando. E é o que nós temos que aprender. Fazer a caridade, a verdadeira caridade. Não fazer espetáculo daquilo que nós estamos doando, daquilo que estamos fazendo. Nós vemos aí quantas pessoas, né, que fica pregoando os seus benefícios, que ele faz isso, que ele faz aquilo, né? E muitos ainda reclamam, poxa, ninguém agradece. Poxa, o que Jesus diz? Já que está falando o que está fazendo, você já recebeu a recompensa, não é isso? Porque a recompensa que nós temos que esperar é a recompensa da nossa reforma íntima, da nossa transformação. Fazer o bem pelo bem de fazer, né? Então nós vamos ver que lá na questão 5, Kardec faz uma observação para nós, na questão no item 6 desse capítulo, né, do óbolo da viúva, que se integra no capítulo 13, não saiba sua mão esquerda o que dá a mão direita, melhor dizendo. Eu falei antes, a esquerda faz. Não saiba sua mão esquerda o que dá a mão direita. E Kardec faz uma observação aqui para nós. Muita gente deplora não poder fazer todo o bem que desejara, por falta de recurso suficiente e se desejam possuir riquezas, dizem, para lhes dar boa aplicação. Então, nós ainda vemos muitos de nós vemos com essas desculpas. Quando eu jogo, sabe, eu sempre estou jogando lá na loteria, eu sempre faço uma fezinha, porque se eu ganhar, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ajudar meus parentes, mas vou ajudar aqueles que precisam. E Jesus, nessa parábola, está dizendo que não há necessidade disso. Quando nós queremos ajudar, quando nós queremos colocar em prática a caridade verdadeira, sempre tem ajuda, sempre aparece um modo para poder fazê-lo, né? Porque tudo depende da vontade, mas nós colocamos a culpa num poder ter, e muitos de nós temos a mais do que deveríamos ter, e no entanto ainda reclamamos. Então ele está dizendo que se nós formos esperar ganhar na loteria, dar essa desculpa, porque muitos ganham e muitas das vezes não fazem nada. E às vezes retornam no ponto de partida da miséria material e muitas das vezes pior. Quantos que nós vemos aí, né? Que ganharam na loto, que ganharam na loteria, gastaram o dinheiro todo e muitas às vezes até a própria família ficou em condições piores porque ele não ajudou e ainda depois que ele perdeu tudo, ainda esbanjou o que a família tinha para poder pagar as suas dívidas. Então, nós temos que ter esse cuidado, né, de falar, eu quero ajudar, mas nós temos que saber que podemos ajudar a todos, sem a necessidade de fazer alarde, sem a necessidade de esperar ganhar. A caridade de dar um sorriso, né? As pessoas estão passando, estão tristes, dá um bom dia. Olha só, quantas moedas, quantos óbolos, quantas dracmas, quantas notas nós estamos dando para a pessoa. Porque não há dinheiro que pague parar e alugar o ouvido para escutar. Às vezes as pessoas precisam só um segundinho só para falar, poxa, hoje eu não estou bem. Mas por quê? Por causa disso e tal. Desabafou.
E ele fala, poxa, que bom eu ter te encontrado, fulano. Eu estava precisando, estava um aperto no meu coração. Gastou dinheiro? Não. Nós não estamos tendo tempo para isso, às vezes. Quantos que passam por nós? Oi, fulano, tudo bom? Tudo bom? Ó, depois eu falo com você que eu estou numa correria danada. O óbolo da viúva é nós darmos aquilo que nós temos. No momento, sempre temos. Tem aquele ditado que diz que ninguém é tão pobre que não pode dar e tão rico que não possa receber. É isso que Jesus está nos falando. E nós perdemos esse momento, essa oportunidade. Nós não paramos para observar o que nós estamos fazendo. Qual o porquê de nós estarmos tão absorvidos nas coisas materiais, sendo que tem muitas coisas que nós podemos fazer, controlar o nosso tempo melhor. E aí ele vem e diz, é sem dúvida louvável a intenção e pode até, em alguns, ser sincera. Em alguns até sincera. Porque tem muita gente que recebe, né? Ganha uma herança, ganha na loteria, ganha num sorteio aí, e ele começa, a partir daquele momento, ele faz essa prática, mas são as minorias. Porque nós sempre estamos dando quando nós podemos. E aí Jesus está dizendo, quando você está dando aquilo que você tem, que está sobrando, você não está fazendo a caridade. Você está se apresentando simplesmente dando por dar. Agora, quando nós nos sacrificamos, juntamos, né? Fazemos aquele trabalho, aquela vontade de poder dar continuidade, de amparar, né? As pessoas estão às vezes doentes, vamos fazer uma visita, vamos estar ali com ele, está precisando, vamos fazer um movimento para juntar ali o que precisa, um dinheiro para conseguir uma cadeira, um dinheiro para conseguir um remédio. Isso é a vontade, tem que partir de nós. É o óbolo da viúva, é o óbolo do bom samaritano, que está também junto. O samaritano é mais ou menos dentro da parábola da viúva. Por quê? A viúva ela era uma segredada, porque ficou viúva, a gente tem que ver naquela época uma dificuldade imensa. O samaritano, a população de Samaria era rejeitada. Não podia entrar em Jerusalém. E quando ele vê aquele homem caído ali, ele para, ele não se incomoda de repente vir alguém que era de Jerusalém, vê-lo ali, parado, acudindo aquele senhor, pensando que, pô, é ele que fez isso, né? Sabe lá o que iam fazer com ele. No entanto, ele não se preocupou, porque primeiro passou o sacerdote, depois passou o levita, ou seja, passaram várias pessoas que tinham condições, que tinham poder, que tinham conhecimento dos estudos bíblicos e, no entanto, não colocaram em prática. E aquele samaritano fez. É isso que Jesus coloca em todas as suas parábolas. Estão todas interligadas no sentido da verdadeira caridade. E que nós ainda não aprendemos a colocar em prática verdadeiramente. Tanto é que estamos aqui. Porque se tivéssemos aprendido, não estaríamos aqui. O planeta já seria um planeta de regeneração. De provas e expiações já estaríamos na regeneração. Mas, no entanto, estamos nas expiações e nas provas. Mas vamos conseguir tranquilamente. E ele continua, dar-se-á, contudo, seja completamente desinteressada em todos? E ele questiona, né? Kardec questionando. Não haverá quem, desejando fazer bem aos outros, muito estimaria poder começar por fazê-lo a si próprio, por proporcionar a si mesmo alguns gozos a mais, por usufruir de um pouco do supérfluo que lhe falta. Porque tem muito para... primeiro deixa eu aproveitar, quantos que ganham, né? Primeiro eu vou aproveitar, vou fazer isso, vou comprar meu carro, vou fazer aquilo. Se der alguma coisinha, eu vou... Aí pega só um pouquinho, vou ajudar. Ele está dizendo isso. E nós fazemos isso. Porque primeiro nós olhamos nós. Nós não dividimos de imediato. Não, vou ver. Mas isso aqui serve ainda para mim. Até quando vamos dar uma roupa, quando vamos repassar.
Ah, não, daqui está muito bem para mim ainda, dá para eu vestir bem. Não, não vou tirar não. Né? Não é tirar a melhor roupa, melhor tal. Ah, pois dá para fulano. Não, nós escolhemos. Ah, o sapato, esse aqui ainda está servindo para mim, tá bom. Eu vou ver se o outro que não está servindo muito para mim, eu passo. Não, é o que ele está falando. E é o que nós fazemos. E ele diz, desgosto, pronto para dar aos pobres o resto. O ponto sublimado da caridade, nesse caso, estaria em procurar ele no seu trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos que carece para realizar seus generosos propósitos. E nós vamos ver que todos nós ainda estamos nessa caminhada com uma certa dificuldade. Nós não colocamos a nossa vontade, né, para a prática. Eu não tenho, eu sei que eu tenho que fazer, mas não sei como. E nós sabemos muito bem que a vontade é movimento, é energia. A partir do momento que a gente tem vontade e que colocamos ela em movimento, tudo acontece. A gente vê na nossa casa, sempre, né, quando faz uma campanha, todos nós nos unimos aqui, nas outras casas também. E por que não fazemos isso dentro do nosso lar? Muitas das vezes a gente faz, ainda fala, fulano não participou, por que será? Ainda nos preocupamos com o outro, por que não? Se ele não ajudou, o problema é dele. Olha a nossa falha aí. E ele está dizendo, o óbolo da viúva, a viúva não se preocupou com quem estava fazendo. Se o outro estava dando muito, se podia, não. A minha parte eu estou fazendo, é essa que eu posso fazer. E é isso que nós temos que fazer. Porque nós vamos ver que lá na pergunta 888, Kardec questiona os amigos espirituais, que se deve pensar da esmola? Olha só. E eles respondem, condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada fisicamente e moralmente. Como de fato, quantas pessoas às vezes, né, que têm vergonha, mas ele não tem outro jeito do que senão pedir. Nós vemos as pessoas, muitas das vezes, não precisa ser maltrapilho, não precisa estar em estado de farrapos. Quantos que às vezes está bem vestido, mas vamos ver como que ele deve estar na sua casa. Quantos vizinhos do nosso lado às vezes está passando fome, mas tem vergonha. Ele fica envergonhado, fala, poxa, eu vou pedir, eles vão falar, mas como? Está dentro de uma casa do meu vizinho? Não vão acreditar que ele está precisando. Quantos que às vezes, quando a gente vai e entra nas casas das pessoas, estão num estado deplorável. Nós sabemos, esse dia fiquei sabendo que na vila tem muitas pessoas que não estão tendo o que comer dentro daquelas casas ali, nas ruas ali, as principais. Porque aquele casarel todo, o IPTU é caro, estão em dificuldades totais. O que é? A vergonha de como que eu vou chegar e falar para a pessoa se eu moro aqui. Muitos estão lá em mim, a míngua, né? É o que ele está dizendo. Para a pessoa pedir, né, fica a degradação física. Nós vemos as pessoas que estão aí, os nossos irmãos em situação de rua, se tornando invisíveis, porque ficam envergonhados de pedir. Aí tem aqueles, né, o bom amado Mestre Jesus com os seus exércitos, intuindo os encarnados para poderem ir nas ruas, para poder dar o café da noite, dar uma sopa, dar condições para eles, fazendo um mutirão de cabeleireiro, de limpeza física, né? É isso, é esse olhar que Jesus quer que nós tenhamos. Olhar com o olhar da viúva, do óbolo da viúva, porque ela não tendo, mas mesmo assim, ela tocou em seu coração para ajudar aqueles que estavam em necessidade.
E nós, muitos de nós que temos condições, não vou entrar nessa esparrela não. Quantos que passam por nós, que às vezes não tomou o café da manhã, não almoçou, está com a barriga vazia? Quantos, né? É esse olhar que Jesus quer que nós tenhamos. E ele diz, deve assegurar, aí ele diz, uma sociedade que baseia na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco sem que haja para ele humilhação. Olha só. Quantos que estão aí em degradação total e ainda sofrendo humilhações de xingo, porque às vezes o que passa pela rua, esse cara todo sujo aí, atrapalhando, sujando a rua, a cidade, quantos que falam assim? Vamos dar uma parada para que nós possamos colocar em prática a verdadeira caridade, sem humilhar, sem agredir, até perguntar. Muitas das vezes nós temos que perguntar que você se incomode de fazer isso para você. Não é dar para lá e pronto, não. E procurar ver, fazer um acompanhamento. Quantos, né, que acompanharam a nossa querida irmã que partiu, como que ela chamava, Solange? Que tinha uma filha, que tinha problemas e tudo, e que todos nós, todos aqui da casa, muitos, isso, não é? Fazia aquele acompanhamento para ela, o que ela precisava, dava condições, via questão de remédio, de médico, o que a saúde pública pudesse fazer, levava. É isso, não é só dar, é acompanhar para saber, ir lá na casa para ver como que está, o que está acontecendo. Muitas das vezes é a dificuldade. Eu me lembro muitos anos atrás, quando eu estava isso em 74, que eu estava, que começava a vir aquelas embalagens maravilhosas, né, das fábricas de madeira boa e tal, e estava vindo esse pessoal começando a posse na beira-rio ali, no aterrado, e quando chegavam os caminhões, muitas das vezes vinha um casal e falava, aqui, essas caixas aí, vocês podem guardar para nós? Aí eu perguntava, para quê? Não, porque a gente está querendo fazer um cômodozinho. Tá. Eu falei, pode deixar que nós vamos juntar aqui e vamos levar. Aí eu falei para os meninos, vamos dar uma chegadinha lá para a gente ver. Chegamos lá, estava um casebre bem, né, danificado, mas dentro desse casebre, um zelo imenso. Eles pegavam, o casal fez uma horta na beira-rio direitinho, na beira do rio ali, fizeram com as madeiras que eles pegavam para tampar, porque tinham duas crianças, uma de 2 anos e a outra bebê. Aí eu olhei e falei, meu Deus, olha só que cuidado. Era caneca dessas de lata, de extrato de tomate, toda limpinha que ele fez, tudo direitinho, um asseio imenso. E aí a gente teve condições de conversar com as pessoas que tinha, né, para poder melhorar e tudo. Construíram, fizeram a casa ali e tal. Hoje, às vezes eu passo lá, vejo que está um casarão, e eles estão, né, já na mesma campanha que nós, na caminhada já, não entrei em detalhe como que estão nem nada, mas estão bem. É isso, é fazer acompanhamento igual fazemos aqui com a Neide, com os outros. A caridade, a verdadeira caridade. Não é só ir lá, toma, pronto, eu já fiz a minha parte. Se pudermos acompanhar para ver como que podemos eles melhorar, subir, trabalhar, dar condições de estudo. Olha, você pode ser ali, e tem o colégio tal, que está fazendo a matrícula, colocar as crianças, conseguir uma creche. É esse o óbolo da viúva que Jesus está nos colocando. Porque se nós estamos bem, vamos pensar naquele que necessita. Já tivemos
o momento de ser ajudado. Agora é o momento de nós ajudarmos, não é isso? E ele diz, deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar. Esse é o momento. Ajudar aquele que tem, aquele que é o mais forte, ajudar o fraco. Aquele que tem condições monetárias, ajudar aquele que não tem, mas no sentido da ajuda transformada em caridade, com amor, com respeito. Não é simplesmente falar, porque lá não tem jeito não, não tem mais jeito não merece ser ajudado. Quantos de nós falamos às vezes isso? É um desperdício. E aí vem aquele ditado, né? Bem horrível. Pau que nasce torto não tem jeito, vai morrer torto. Não podemos desistir. E ele termina dizendo, deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida a mercê do acaso e da vontade de alguns. E aí Kardec reforça, dá-se-á reproveis a esmola, porque estava dizendo, né? Não. O que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira por que habitualmente é dada. É tudo isso que nós falamos lá atrás. Como que estamos fazendo, né? Então nós temos a obrigação, o dever, não a obrigação, o dever de observarmos o que estamos fazendo. Como que nós estamos aproveitando a oportunidade de poder agregar algo a mais para o nosso próximo. Lá na questão 886, né, nós vamos ver, no Livro dos Espíritos, Kardec questiona qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. Então nós vamos ver Jesus no templo, observando aqueles que estavam praticando a caridade na doação. E ele observou, o que lhe chamou a atenção foi a viúva. E aí Kardec, né, faz esse questionamento e ele diz, benevolência, os amigos espirituais, benevolência para com todos. Nós não temos essa benevolência para com todos. Nós não praticamos ainda. Por isso estamos aqui. Não estamos aqui dizendo que nós somos, né, que a gente já acordou e já fazemos. Não, muito pelo contrário. Quantas e quantas vezes nós caímos em contradição da benevolência. Porque a benevolência é o benefício, é o bem que estamos fazendo com amor, acompanhada de gratidão pela oportunidade que estamos tendo de amparar aquele, de olhar, ter um olhar de amor, fazer o bem sem olhar a quem, fazer o bem sem olhar a retribuição daquilo. Porque nós ainda, além de fazer, muitas das vezes a gente fala, quem faz o bem recebe o bem, o Pai nos paga. Não tem que ver isso. E tem a outra ainda, né? Vou fazer porque é bônus horas que nós estamos ganhando. Para com isso. Quando chegar do lado de lá, não vai ter bônus horas, não. Porque se fizermos pensando no bônus horas, vai. Não é, Rogério? Já foi, já recebemos o bônus aqui. Então, a benevolência é essa. É a ação do amor, de abraçar sem esperar nada de volta. E agradecendo ao Pai por nos dar essa oportunidade. Ele diz, indulgência para com as imperfeições dos outros. Gente, é uma coisa que nós ainda temos que trabalhar muito. Nós não fazemos, nós não praticamos essa caridade. O óbvio da viúva está dizendo isso. É tal que nós temos, fazer um esforço. E essa caridade moral é muito difícil. Eu não sou Jesus. Eu não sou Madre de Calcutá. Eu não sou Chico Xavier. Nós sempre colocamos assim, né? Podemos ser todos eles. Vamos começar a trabalhar. Na hora que a gente pensar numa coisa dessa, segura aí.
Se segura, malandro. Aproveita a oportunidade. Porque quando estamos no ônibus, pisou no nosso pé, poxa, não enxerga, não. Como que vai enxergar? O ônibus está lotado. A gente imediatamente amarra a cara, né? Já é amarrado, amarra mais. Olha só. Mas queremos que quando nós pisarmos o pé do outro, não reclame. Né? Esquecemos que é uma via dupla. Ora nós levamos, ora nós damos. Mas temos que ter o ato da indulgência, de saber entender as imperfeições, que estamos juntos caminhando num trabalho árduo para adquirirmos essa perfeição, para poder colocar essa caridade que Jesus, quando aqui esteve, observou cada um nos seus movimentos e dava o toque. Dava o toque para Pedro, para Judas, Maria de Magdala, dava o toque para a Maria, a irmã da Nossa Senhora, que era muito esprevitada, a todos aqueles seus apóstolos, a Marcos, Mateus. Opa, não é aí, não é assim. Não saía do prumo. Primeiro que ele, sendo quem era, mas viver nesse ambiente que nós vivemos de fluidos pesados, imantados de egoísmo, de perverso, que nós todos aqui, essa maturação que está envolto de nós, mas que nós temos que aproveitar o momento difícil para poder sair, purificar o ambiente. Como que a gente purifica o ambiente? A gente coloca, né, aquele purificador, nós colocamos o ar-condicionado, vamos colocar em nós, na prática dessa caridade que Jesus está nos cobrando. Então, e a outra? Perdão das ofensas. Nós falamos lá atrás, né, que Jesus mandou nós perdoarmos 70 vezes, 70 vezes. Olha, perdoei, mas não aproveita não. Já falei para você várias vezes, da próxima não tem mais perdão. Minha paciência se esgotou, faz favor. É assim que nós fazemos. Eu não sou Jesus, não. Jesus nos mandou, mas eu não tenho ainda condições disso. É assim que nós fazemos. Perdoamos e muitas das vezes ficamos com o coração aqui, ó. Aí temos gastrite, temos apendicite, temos ites e mais ites, porque guardamos a mágoa. Eu perdoei, mas guardamos a mágoa. Mas estamos lembrando. Perdoei fulano porque ele fez isso. Não perdoou. Nós guardamos. Todos nós guardamos mágoas. E nós temos que tirar isso, porque isso é falta de caridade. Ter benevolência é a caridade, ter indulgência é a caridade em movimento, e perdoar é a caridade em maior movimento ainda. Quantos de nós estamos com problemas de saúde por nervosismo, porque fulano fez isso, é no trabalho, é em casa, é com a esposa, é com os filhos. Jesus está nos avisando, ó, tenha paciência, mantenha, faça prece, ore. É isso que ele está nos concitando, está nos convidando a fazer. E aí, Kardec coloca aqui uma observação. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Pô, quem que não quer ter, né, o perdão? Quem que não quer ter um abraço fervoroso, sincero? Quem que não quer um sorriso? Quem que não quer receber um ato de amor através de uma cesta básica, mas com
tocada pelo amor, não pela ser forçado, ela vai dar um momento de sustância, de proteínas, de fibras para aquele que está recebendo. Mas será que o ato do amor está indo junto? Essa é a verdadeira caridade, né? Será que quando eu saio, hoje eu estou com um dia ganho, fiz uma campanha, eu dei, faz a cesta, só você vendo, estou com o meu dia ganho. Você fez alguma coisa hoje? Pergunta para o outro. Já foi para o beleléu, já recebeu a paga, né? E aí ele fala, né? Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. E aí Jesus ainda fala: amai o vosso próximo como eu vos amei e como eu vos amo. Porque ele doa energia, ele está aqui conosco, doando essa energia, mostrando para nós o que é o verdadeiro ato da caridade. E ele diz: a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais e nossos superiores. Ou seja, no mesmo patamar. A equidade, né? Se eu não posso estar na altura do Edmar, né? Adair, o que ele faz? Não, Lisa, não tem problema não, vou pegar um caixotinho aqui, você vai ficar da minha altura. Isso. Se não posso ficar da altura do Felipe, a mesma coisa. Por quê? Pensando um no outro, fazendo para que o outro se sinta igual a mim e que ele possa cada vez mais sentir, transferir esse amor, essa vontade da igualdade, da equidade para todos. É isso que Jesus fez quando aqui esteve. Ele sentiu para todos para ele eram iguais. Os leprosos, os estropiados, todos, os romanos, os publicanos, não tinha diferença. A verdadeira caridade, no ato da viúva, no ato do samaritano, no ato dos homens, né, que faz esse trabalho maravilhoso de levar o amor. Nós temos em São Paulo, né, a fraternidade, esqueci, é desde 72, 75 que eles fazem. É um grupo de empresários que todo ano eles levam carretas e mais carretas para o sertão. Eles fizeram uma cidade imensa lá. Nessa cidade não, um lugarejo, onde só tinha pedra, água não tinha, secou tudo, e as pessoas estavam em situações terríveis. O que eles fizeram? Se agruparam e começaram a irrigar a terra, porque não tinha, ficavam 6 meses sem água. As pessoas, os postos, saíam barro. Aí o que eles faziam com aquela água? Pegavam o pano, colocava aquela água ali, espremia, passava para o outro para poder beber, para poder comer alguma coisa. E eles então passando por esse lugar, que era a corrida do sertão, né, que tem de corridas de carro. Rally do sertão. E um desses empresários, passando por ali, ele viu a atrocidade que tinha ali. Ele viu uma mãe pegando um osso, não sabe de que era, mas pondo com aquela água amarrada que foi coada, para que a criança pudesse comer, tomar. Então eles fizeram o quê? Se reuniram, foram para lá, pegaram pessoas
que tinham conhecimento de poços artesianos, que tinham técnicos, engenheiros, e fizeram naquele local um habitat. Hoje, ali tem escolas, tem as casas que eles fizeram para as pessoas, conseguiram fazer o arregamento, né, da terra, tem plantio de tudo, tem hortas, tem tudo, tem árvores ali, eles cultivam ali e levam para a cidade para vender. É esse olhar que Jesus quer que seja feito. E todo ano eles continuam e em outros lugares também fazendo. Quantos, né, que tem? Nós às vezes falamos só em Madre Teresa de Calcutá, falamos dos nossos queridos amigos que fazem esse trabalho, e tem os que fazem hoje coisas maravilhosas. Não estão se importando se o governo está ajudando ou não, mas eles estão fazendo a parte deles, o óbolo da viúva, né? Colocando em prática. E ele diz, né? Aí vem aqui, nós vamos ver que quando nós fazemos esse trabalho, né, olhando para o próximo, no olho, o Pai Celestial ele fica muito agradecido, porque ele diz, valeu a pena eu ter criado simples e ignorante, hoje vocês estão tendo esse conhecimento, estão começando a entender qual o porquê de vocês estarem nesse planeta. E como que nós vamos fazer dar continuidade? Porque nós temos que sair desse planeta, transformar esse planeta de provas e expiações em regeneração. Sair da regeneração para melhor. Então vamos trabalhar, porque Jesus não nos abandona. Ele 24 horas por dia, ele está dia e noite conosco, dando essas condições, falando, pessoal, vamos trabalhar. Veja, eu trabalhei, vim para aqui, mostrei para vocês, dei todas as condições, o Pai que está no céu, e olha só, e ele nunca se sentiu bom, porque todas as vezes que chegavam para ele, Senhor, vós que sois bom, ele falava, não, bom é o Pai. Então vamos fazer a nossa parte. É necessário nós pararmos de ficar reclamando, é necessário que nós doemos o pouco que nós temos, porque ainda temos pouco, para aqueles que nada têm. É necessário que começamos a fazer a nossa doação do amor pelo próximo, numa prece, num olhar, não reclamar, porque cada vez que nós chegamos próximo do outro e começamos a reclamar, é a falta da caridade também. Jesus nunca reclamou e pedia por que reclamas? Põe o movimento, movimenta essa energia boa que você tem. E porque nós ainda estamos muito arraigados às coisas materiais, é meu, é meu, é meu. Não, é de todos nós, é de todos nossos, é de todos nós. Nós necessitamos de ter essa compreensão do todo. Porque nós ainda vivemos no quadradinho nosso, que é meu. E quando alguém invade, a gente ainda dá bronca. Sendo que de um momento para o outro, nada é nosso. É um pedaço de terra cavado ali, que a matéria é colocada, e dependendo do que nós fizemos, nós ficamos às vezes agarrados nessa matéria, lá naquele buraco. Porque perdemos a oportunidade de seguir os ensinamentos de Jesus, seguir aqueles que ele falou e que se transformaram, seguir os nossos amigos atuais, os exemplos dos nossos queridos, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, nosso querido Chico Xavier, e quantos que estão do nosso lado aí fazendo coisas maravilhosas, mas que pode ser muito mais. E aí, para fechar, tem uma página no livro Caminho, Verdade e Vida, da lição 24, O Tesouro Enferrujado.
pelo espírito de Emmanuel que Chico Xavier nos traz. Então ele começa: o vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. E aí Emmanuel, nesse pedacinho que Tiago escreveu, no capítulo 5, versículo 3, esse versículo 3, Emmanuel nos diz o seguinte: os sentimentos do homem, nas suas próprias ideias apaixonadas, se dirigidos para o bem, produziriam sempre, em consequência, os mais substanciosos frutos para a obra de Deus. Em quase toda parte, porém, desenvolve-se ao contrário, impedindo a concretização dos propósitos divinos com respeito à redenção das criaturas. De modo geral, vemos o amor interpretado tão somente à conta da emoção transitória, dos sentimentos materiais, a beneficência produzindo perturbação entre dezenas de pessoas para atender a 3 ou 4 doentes. E a fé organizando guerras sectárias. O zelo sagrado da existência criando egoísmo fulminantes. Aqui, o perdão fala de dificuldades para expressar-se. Ali, a humildade pede admiração dos outros. Todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados. Constituem o ouro e a prata de nossa herança. Mas, como assevera o apóstolo, deixamos que as dádivas se enferrujassem no transcurso do tempo. Faz-se necessário trabalhemos afanosamente por eliminar a ferrugem que nos atacou os tesouros do espírito. Para isso, é indispensável compreendermos no Evangelho a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo. Vamos começar a fazer essas nossas reflexões, vamos começar a pensar o que eu posso fazer de melhor, o que eu posso tirar de mim para melhor colocar em prática a caridade como entende, não como entendia, como entende e como entenderá sempre o bom e amado Mestre Jesus. O óbolo da viúva é um exemplo, o samaritano é outro exemplo, Madalena é outro exemplo, Chico Xavier é outro exemplo, Divaldo Pereira é outro exemplo, e tantos e tantos e tantos que estão aí agora nesse caminhar, não deixando o tesouro enferrujar. Que Jesus possa nos amparar e que nós possamos, através dessa fala, transformá-la, trazê-la para junto de nós e trabalhar e materializá-la e transformá-la em verdadeira caridade. Que Jesus possa nos amparar hoje, agora e sempre. Obrigada. Agradecemos a Elisete, né, pelo estudo, pela reflexão da noite de hoje, né? É um assunto que a gente vai ter que sempre refletir, né? Ainda mais essa passagem, né? O pouco que pode ser muito para muita gente. Vamos aos recadinhos, né? Nós temos um recado do Teatro Gacemes, que mandou para a gente a divulgação de 2 espetáculos que vai ser realizado lá no teatro. Um é domingo agora, no dia 29 de setembro, vai ter uma peça de 50 anos depois, Romance de Emmanuel, né? Continuação de há 2000 anos. Dia 29 de setembro, às 19 horas, os ingressos já estão sendo vendidos na Secretaria do Teatro.
Então, dia 29, vai ter uma peça lá há 50 anos depois. E em outubro, próximo mês, no dia 20 de outubro, às 16 horas, a companhia teatral Amigos da Luz vai fazer um espetáculo chamado 60 Minutos para Morrer. É uma produção do Centro Espírita Caminho da Luz, também com convites à venda, também na Secretaria do Teatro, né? Então, fica aí o convite para a gente participar, prestigiar a arte espírita no Teatro Gacemes. Próximo domingo, quem vai estar aqui desenvolvendo o estudo é o nosso amigo Robinson, que ele vai falar sobre obsessão e desobsessão. Né? Lembrando as atividades da casa, estão todos em funcionamento. Nós temos estudos segunda, terça, quarta à tarde e quinta, às 19h30, o sistematizado da doutrina espírita, que é presencial. Alguns estudos são virtuais, outros estudos são presenciais. Sábado nós temos evangelização. Lembrando que esse sábado não tem atividade na evangelização, tá? Nós não vamos abrir a atividade porque vai ter um encontro de jovens nessa semana. Então, nós não vamos funcionar por conta do encontro de jovens que vai acontecer esse final de semana no Lar Espírita Irmãs Lá. As atividades sociais também estão também em funcionamento. Nós temos às terças-feiras, a partir das 15h30, o projeto Nascendo com Amor, que é os enxovais de bebês. Quem quiser prestigiar, conhecer um pouco o projeto, é aberto às terças-feiras. E tem a campanha do Quilo Permanente, que é o carrinho que está ali. Quem puder auxiliar a nossa campanha já para que a gente possa ali montar as nossas cestas básicas, fica o convite. Quem puder contribuir com 1 quilo de alimento, o carrinho está ali disponível para quem puder auxiliar, né? E a nossa sopa fraterna, que funciona também todo sábado a partir das 7 horas da manhã. Então vamos levar nossos pensamentos então. Agradecer ao amigo Mestre Jesus a oportunidade bendita de estarmos nessa carta de caminho, aprendendo um pouco mais das lições desse terceiro Evangelho. Que nós possamos, através das reflexões da noite de hoje, colocarmos em prática na vivência da família, na sociedade e principalmente transformarmos essas ferramentas para a construção do homem novo, retirando as mazelas do homem velho. Pedimos amparo e proteção a todos os trabalhadores, colaboradores e os frequentadores desta casa. Amparo e proteção à nossa comunidade local, que abriga a nossa casa espírita. Amparo e proteção também da nossa cidade, do estado e do mundo. E também amparo aqueles espíritos que passam por provações, por desafios e que muitas das vezes necessitam dessa palavra de consolo ou buscam a água viva do Evangelho para seguir em frente rumo aos seus objetivos. Que hoje todas as palavras e mensagens que foram difundidas nessa reunião pública possam auxiliar esses irmãos a caminharmos em frente, atendendo ao convite que nos foi enviado no auxílio da regeneração desse planeta. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Aos amigos que desejarem um passe, aguardem só um instantinho que serão chamados, tá? Tenha todo mundo uma boa noite. Quanta luz.